Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Êxodo 6, 6 e 7. Diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Agora vai para Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 17. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi aberta. Abençoa, Senhor, o pregador, para que possa levar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Usa, ó Deus, como um instrumento nas suas mãos. Abre a mente e o coração dos teus filhos para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu pensei em fazer um ensino sobre a Santa Ceia hoje, porque muitas vezes nós fazemos a ceia do Senhor e não temos noção de como foi a última ceia de Jesus. Às vezes nós pensamos que Jesus e os discípulos fizeram a ceia igualzinho nós fazemos aqui. E na verdade não foi. Ele estava ali comendo a Páscoa. Vamos dar uma olhada nessa figura que nós colocamos aqui. Se puder apagar, por favor. Primeira coisa, meus irmãos, não tinha cadeira. Tinha almofada. Está vendo? Essa mesa é em U. A inteligência artificial desobediente não tirou esse pedaço da mesa aqui. Eu pedi para tirar várias vezes, mas não tirou, então deixa. Então esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui não tem. Tá bom? O empregado sempre chegava e colocava as coisas aqui no meio. Então, para poder passar, para chegar aqui no meio, não tem essa parte. Então, os discípulos estão ao redor de Jesus, né? E provavelmente não estava tão apertado igual está aqui também. Por quê? Porque eles encostavam no cotovelo esquerdo
e com a mão direita eles comiam. Tinha garfo e faca? Não. Eles comiam com a mão. E como é que eles comiam com a mão? O pão servia de instrumento para que eles pudessem. Então eles pegavam o pão, partia, pegava aquele pedacinho de pão e molhava no prato. Esse prato era um prato comum. Evidentemente aqui tinha mais de um prato. Não dava para comer todos num só. Então, com a mão direita eles pegavam o pão e pegavam o que tinha que comer e comia. Nós notamos aqui, por exemplo, quando a Bíblia fala que João estava deitado no seio de Jesus. Ele estava, então, do seu lado direito, encostado na sua mão. Tá? Porque não poderia ele estar desse lado encostado, porque a mão direita era usada para comer. Então João estaria aqui. João seria um jovem bem moço, tá bom, meus irmãos? Se os irmãos notaram na palavra de Deus, ele que vai ter a revelação do Apocalipse, e ali já é o ano 90 e poucos da nossa era. Jesus morreu no ano 30, então foi 60 anos depois. Ele era bem novinho aqui, um jovem. E ele era o mais amável com Jesus. E desse lado esquerdo de Jesus, do braço esquerdo, quem é mesmo? Judas. Muito bem. Então eles estão numa mesa baixa, com vários estofados, e todo mundo senta ali nesses estofados, e vamos começar, Jesus. E aí Jesus olha para aqueles pés sujos. Imaginou? Você está encostado no braço esquerdo com o direito, onde é que está o teu pé? Perto do nariz do irmão que está do outro lado. Não é isso? Por isso que tinha que lavar. Mas os discípulos, no seu coração, talvez, eles diziam, bom, Jesus não vai lavar. Mas dos 12 aqui, eu não sou o menor, não. Você é serviço de escravo, você é serviço de serviçal. Então, quem levantar aqui para lavar o pé, vai estar falando que é o menor. E vai, todo mundo fica com o pé sujo ali, e Jesus levanta e fala, vamos lavar esses pezão. Né? E ele pega a água, lava os pés dos discípulos. Pedro fala, eu não, Senhor. Você sim. Todo mundo. Né? E ali ele vai fazer um enigma ali, que eu já preguei para vocês sobre esse enigma. Por que precisa lavar só os pés? A gente vê outro dia. Então, tá aí. O que tem na ceia? Muitas vezes nós pensamos, pastor, pão e vinho. Sim. Mas ele está na Páscoa, ele está celebrando a última Páscoa. Tem um cordeiro aqui no meio. Tá? Ficou meio torto assim, mas é um cordeiro. Tem ervas amargas aqui. E tem vinho. Taças de vinho e jarras de vinho. Tá bom? Num outro culto, eu explico para vocês que esse vinho era misturado com água e o porquê era feito dessa maneira. Não vou falar agora, mas eu falo nos próximas vezes que a gente entender. Então a Páscoa tinha vinho, pão, cordeiro, ervas amargas. Tudo isso lembrando da saída do Egito. Porque Moisés deu essas ordens para eles. Moisés é que, recebendo de Deus as ordens, cada etapa dessa refeição lembra alguma coisa. Lembra algo que Deus fez no Egito por eles. Por exemplo, o cordeiro foi morto e o sangue foi passado na verga da porta, para que eles não fossem mortos. Eles vão comer agora esse cordeiro. Outra coisa, o cordeiro tinha que ser comido inteiro. Portanto, quando se reuniam na Páscoa para comer, normalmente se reunia entre 10 e 20 pessoas. Não mais que 20 e não menos que 10, que é a quantidade para comer um cordeiro completo. E quando falo completo, é completo. Com as tripas, com o bucho e tudo. Não adianta fazer cara feia, não. Tem que comer.
Como que esse cordeiro era morto? Levava-se esse cordeiro no templo. E lá no templo, o chefe da casa, o chefe da Páscoa, na frente do sacerdote, ele degolava, e aquele sangue era recolhido em bacias de ouro e de prata, levado até o pé do lugar do sacrifício e jogado no altar do sacrifício aquele sangue. Agora vamos lá. Jerusalém tinha aproximadamente 50 mil pessoas. Mas na época da Páscoa, vinham mais 600 mil pessoas. São 650 mil pessoas. Os historiadores dizem que eles matavam de 200 mil para cima cordeiro na Páscoa. Esses dados que eu estou passando para vocês é baseado nos estudos de 2 teólogos, Joaquim Jeremias, que é um teólogo alemão, ele é luterano, é um teólogo alemão luterano, e muito respeitado. E o segundo é o Alfred Edersheim, um teólogo judeu, e ele sendo judeu, ele se converteu ao cristianismo e foi pastor da igreja presbiteriana na Escócia. Tudo isso no século XIX e XX. Esses 2 homens, tem muito mais escrito, mas eu peguei esses 2, tá bom? Para que nós... tem o Justo Gonzalez, que é um cubano que está na América, também fala. Então, tudo isso que eu estou falando aqui vem de estudos profundos. Imagina 200 mil cordeiros sendo abatidos na quinta e na sexta-feira no templo. Se cada um derramasse 1 litro de sangue, quantos litros de sangue seria derramado ali no altar? 200 mil litros de sangue. Se a tua caixa d'água carrega 1000 litros de água, são 200 mil caixas d'água? Não. 200 mil litros, cada... 200 caixas d'água, né? 200 caixas d'água de sangue. 200 caixas d'água de sangue, o altar, o templo ficava no alto, né? No alto, e esse sangue escorria pelo morro. São 200 caixas d'água de 1000 litros de sangue, no mínimo. Então, assim, para nós hoje, né? Mas tem alguma coisa boa aí, que a gente precisa entender. Primeiro, o judeu comum, o judeu mais pobre, que nem nós assim, ele não comia carne todos os dias. Não comia. Ele comia carne nas festas. Então, o cordeiro chegava lá, era degolado, esse sangue era derramado, era esfolado, tirado sua pele, e agora vai para ser assado. Quando Jesus fala aqui para preparar a Páscoa, é disso que ele está falando. Ele está falando para os discípulos, vai e prepara o cordeiro, as ervas amargas. Normalmente isso era feito por uma família, o pai de família fazia isso com a esposa e com os filhos, e se tivesse menos de 10 membros na família, convidava um vizinho. Era algo assim, né? Ok? Jesus então diz aqui, no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? O que é o dia dos pães asmos? É o dia aonde, em forma de ritual, todo judeu, à noite, procurava o fermento dentro de casa, porque o fermento, ele era símbolo de intriga, ele era símbolo de fuxico, de coisa que faz levedar a massa e faz estragar a comunhão. Então, eles iam durante a noite, com uma lamparina dentro de casa, procurando se tinha fermento em casa.
E durante o dia eles mesmos escondiam algum fermento, para depois à noite eles achar. E aí eles vinham com uma pena e tirava o fermento, jogava no chão, varria e depois recolhia. Por que isso? Porque depois desse ritual eles iam fazer o pão sem fermento, o pão asmo. Por isso que aqui está falando sobre isso. No dia do pão asmo, é aquele dia à noite, aonde as pessoas iam atrás de tirar o fermento de dentro de casa. E ele lhe respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Esse homem aqui, ele tem um cântaro na cabeça. Porque nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, está descrevendo esse jantar. Só João que vai fazer uma descrição diferente. Num outro culto eu explico a diferença entre os 3 sinóticos e o evangelho de João. E o porquê disso aí. Nós não temos tempo hoje. Então Jesus, ele começa a Páscoa, né? Chegada à tarde, aqui é depois das 6, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Vamos lá, vamos dar uma olhada de novo. Esse aqui consegue meter a mão no prato de Jesus? Esse consegue? Então tem que estar aqui, não tem? Ou era João, ou era Judas. O braço só alcança ali, correto? Pois é. Mas a Bíblia diz que Pedro olhou, vamos supor que estava por aqui, olhou para João e fez assim: vê aí com ele quem é, vê. A Bíblia que fala. Então, quando ele diz que aquele que mete a mão no prato, ele está falando desse aqui, que está molhando o bocado dele no prato de Jesus. E nesse prato pode ter ervas amargas, pode ter algum pedaço desse cordeiro. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu o mestre? Respondeu-lhe Jesus: você que falou. É você mesmo. E deve ser baixinho isso aqui, porque Pedro só está aqui, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, não o pão. Se é é porque tinha vários, né? Tomou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. O que ele está falando? A partir de agora não vai ter mais Páscoa. A alimentação de vocês será em cima do meu corpo. Ele podia ter falado isso do cabrito, né? Mas ele falou do pão. A seguir, tomou um cálice. Se é não é tem mais. E tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. E aí ele diz assim: digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu não vou pregar hoje sobre isso, mas os historiadores, esses teólogos, eles dizem que foram 4 cálices, porque esse era o costume dos judeus. Jesus não está inventando nada, é o costume do judeu. O primeiro cálice seria o cálice da santificação. Eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Foi aonde nós lemos em Êxodo 6 e 7. O segundo cálice, o cálice do julgamento ou a libertação.
eu vos livrarei da servidão. O terceiro cálice, eu vos resgatarei com o braço estendido. Nesse terceiro cálice, foi esse aqui que Jesus falou, esse é o meu sangue, derramado por vós. E o último cálice, que é o cálice do louvor e da adoração, diz assim, eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Os historiadores dizem, baseado nos escritos, que esse último cálice Jesus não tomou. E não tomou por causa do versículo 29. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Ou seja, o cálice que ele deixou para tomar, é o cálice que ele vai tomar nas bodas do Cordeiro. Quando nós lemos em João, essa ceia, ou essa Páscoa, ela é descrita no capítulo 13, 14 e 15. 13, 14, 15, 16 e 17. Tudo vai falar só disso aqui. Se vocês lerem lá. Não é? Que João vai fazer uma interpretação já mais ampla, espiritual, do que os 3 evangelhos sinóticos faz. E ali no capítulo 14, nós lemos hoje, diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Ele está falando aqui numa linguagem de casamento. Dentro da Santa Ceia, o Senhor falou sobre casamento. Ele está preparando os discípulos para as bodas do Cordeiro. Como nós vimos, acho que esses dias atrás foi falado aqui na igreja sobre o dote, não é? Por exemplo, hoje ainda uma moça oriental, ela acha que um noivo que não paga o dote não merece ela. E não é porque está comprando ela, é porque não tem respeito por ela. Nessa época aqui, o dote era pago pelo noivo. E era uma exigência do pai. Por causa do dinheiro? Não. O noivo só podia pagar o dote, não podia pagar com dinheiro de herança. Ele tinha que conseguir esse dinheiro. Portanto, ao pagar o dote, ele falava que ele tinha capacidade de trabalhar, tinha recursos e ele poderia sim sustentar a noiva. E o pai então liberava a moça, porque o rapaz provou que é trabalhador e que tem como sustentar a noiva. E eu pensei, como é bom se pudesse ser assim ainda hoje, né? Mas as mocinhas, elas se apaixonam por noias que não conseguem pagar a sua própria comida e casa, e depois reclama que deu tudo errado, né? Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Jesus está falando assim, eu vou voltar para o meu pai, depois eu volto e vou pagar o dote. E lá na casa do meu pai, lá no terreno do meu pai, eu vou construir morada. E aí eu vou voltar para buscar vocês e levarei. Para quê? Para tomar o último cálice, esse que ele não tomou aqui, ele vai tomar na festa das bodas do Cordeiro, com a igreja. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós formos a partir de agora tomar a ceia do Senhor, nós vamos entender que há muitas promessas profundas. E em outra oportunidade eu quero fazer esse estudo bíblico com tranquilidade com vocês, para vocês verem como tudo se encaixa. Deus fez um quebra-cabeças e no momento certo ele encaixou peça com peça, horário por horário, para poder mostrar para nós hoje que a palavra dele não voltará vazia. Amém? Deus abençoe.